Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. Você que está acessando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, compartilhar esse canal com quem gosta de estudar a Bíblia de uma forma diferenciada, atualizada, compreendendo o seu contexto, a sua história. Tem muitas outras aulas presentes no canal e N reflexões sobre textos bíblicos, assim como lives, assim como reflexões de atualidades. Vamos lá. A Bíblia, todos nós sabemos que é fundamental, importantíssimo. No Brasil, desde 1971, a cada mês de setembro é proposto um livro para nossa reflexão. Neste ano, que a Carta aos Efésios é proposta, eu, juntamente com o professor Marcos Becão, preparamos um mini curso sobre essa carta com 3 aulas. A primeira delas é comigo, e olha o que eu preparei para você. Carta aos Efésios, a carta que não é de Paulo, nem foi escrita para os Efésios. Será por quê? Quer saber? Quer saber a finalidade dessa carta? Quais são os destinatários? Qual é o contexto dessa carta? Como é dada a figura de Paulo nessa carta? Então não deixe de assistir essa aula até o fim. A segunda aula, o professor Marcos Becão vai falar para nós sobre temas da atualidade, as bênçãos na carta aos Efésios. E na terceira aula, será comigo novamente. Então vou apresentar a teologia dessa carta, o seu enfoque eclesiológico, cristológico, escatológico e ao mesmo tempo vou tratar um pouco sobre os códigos domésticos, aquele famoso texto da carta. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Texto polêmico, não? Espero que você vai entender o porquê desse texto nessa carta. E também quero aprofundar na terceira aula os cultos mistéricos, sobretudo o culto a Cibele, e qual foi o contexto que o autor da carta aos Efésios produziu essa carta para aquela região da Ásia Menor. Não saia daí, assista a primeira aula até o fim, não se esqueça de compartilhar e proximamente apresentaremos então a segunda aula. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Gente, boa noite a todos vocês então. Sejam todos e todas bem-vindos, ao nosso curso de Carta aos Efésios, que vai consistir então em 3 noites, hoje, amanhã e quarta-feira. Então hoje nós vamos fazer uma introdução à carta aos Efésios. Amanhã nós vamos trabalhar alguns temas da carta, e na quarta-feira da mesma forma. Então hoje comigo vou fazer uma introdução geral à carta. Amanhã o professor Marcos Becão vai falar para nós sobre algumas temáticas dentro da carta. E na quarta-feira eu volto e eu quero tratar com vocês na quarta-feira. Interessante, a carta aos Efésios está situada, vou dizer depois, na Ásia Menor. E lá tinha grandes religiões e grandes mistérios. Culto a Cibele, culto a esses cultos mistéricos, que digamos assim, que a carta trata. Então eu quero demonstrar para vocês como tem relação esses cultos mistéricos com a carta aos Efésios. Pois então, para quem não me conhece, eu me apresento, eu sou o Jacir. Prazer. Sou frade franciscano, atualmente estou morando aqui em Divinópolis. A minha formação é na área de Bíblia, mestrado, doutorado na área de Bíblia, rodado aí aos 30 anos da canal, sempre apaixonado pela Bíblia, e agora morando aqui em Divinópolis. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Alguns me tratam de Becão, não tem preconceito não, apenas com os 2 nomes. Paróquia chique é outra coisa, né? Não, o povo de casa te vê, aqui tem gente lá de Belém do Pará, de Belo Horizonte, de vários lugares. Mosquito da dengue foge. Fui paroquiano de Santo Antônio por alguns anos, alguns bons anos, E a gente sai da paróquia, mas a paróquia não sai da gente, Hugo, por favor. Foi o nome Frei Marcos, né? Frei Marcos. Não,
Frei Marcos não, Marcos Becão, né? E você desliga seu microfone. Meu convento tem 3 mulheres. E elas é que mandam em mim. E a gente gostaria de começar rezando com a Bíblia. A Bíblia também e tem que ser um livro que nos motiva a oração, um livro orante. Então nós vimos fazer uma pequena oração aproveitando o próprio texto do Salmo 118 ou 119. Se a sua Bíblia é uma Bíblia Ave Maria, é o 118. Se a sua Bíblia é a Bíblia Pastoral, Voz de Jerusalém, CMBD, é o 119. Nós vamos combinar assim, a cada 3 versículos rezados, para ver se chove, nós vamos cantar. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar, por isso meu coração se abre para escutar. Joia? Eu não vou marcar quem desejar vai se oferecer a cada 3 versículos até o 15, certinho? Nós vamos então cantar o refrão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizes os que têm conduta perfeita e que andam na lei de Javé. Felizes os que observam os seus preceitos e procuram de todo o coração. E que sem praticar a iniquidade anda em seus caminhos. Vem, meu grito. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar. Eu te busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito seja Javé, ensina-me teus estatutos. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar. Com os lábios que eu recito todas as normas do amor. Eu me alegro do caminho do teu testemunho, mais do que em todos os bens. Pelas tuas ordens meditarei. Prestarei atenção em teus caminhos. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar. Então nós vamos dar início hoje a uma introdução à carta aos Efésios com vocês. Então a gente vai procurar compreender qual o sentido desta carta. Alguém já leu aí a carta aos Efésios? Eu já li. Toda ela? Eu já li, mas eu li aí. Alguém já estudou a carta? Eu diria que só li que eu já estudava, mas não consegui. Alguém se lembra de algum tema que te chama a atenção que fala na carta aos Efésios? Se não lembra, abra lá na carta aos Efésios. Fala-se que a unidade é mais importante do que a diversidade. E que o Espírito Santo. Unidade é mais importante que a diversidade. E que o Espírito Santo age constantemente. Ok, que o Espírito Santo age constantemente. Isso é a intuição que você tem, então, Terezinha, da carta aos Efésios. E tem uma outra parte também muito interessante. Não, mas deixa eu falar. O outro falar, justamente.
Tem alguma temática que chama a atenção de vocês? Pega lá a carta aos Efésios, dá uma folhadinha nela assim, rapidamente. Nós vamos voltar. O que te chama a atenção aí na carta aos Efésios? Tem uns termos aqui muito conhecidos, que vocês já escutaram sendo lido na missa, por exemplo, quando trata da carta. A fé. Trata da fé. Como trata a fé na carta? Fé em quem nós devemos ter, que diz a carta aos Efésios? Em Cristo. Por que a fé em Cristo na carta aos Efésios? Qualquer um pode responder? Só nos vivendo as perguntas agora, por enquanto. O que mais chama a atenção de vocês? Senão eu vou dizer aqui. Foi o tema da igreja. O tema da igreja, o Hugo lembrou lá. Fala da igreja como corpo de Cristo. Outro tema. Ela lembrou ali. Lá na carta fala do cuidado com as falsas doutrinas. Isso mesmo. Outro tema que aparece lá. Muito querido pelas mulheres. Revestidos do homem novo. Fala do homem novo, do ser humano novo. É o tema que aparece lá mesmo. A humanidade nova. Uma armadura do cristão. Fala da armadura, que o cristão deve vestir uma armadura. Para que sejamos imitadores de Deus. Para que sejamos imitadores de Deus, vestir uma armadura de Cristo. Essa é a mais importante. Porque isso, vamos entender depois. O que mais chama a atenção de vocês? Dois relatos de oração muito fortes também no capítulo 1 de 15 ao 23. Capítulo de 1 de 15 a 23, oração. 3 do 14 ao 21. Oração. Vocês não gostam, eu gosto mais dessa parte aqui. Mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Porque o homem é a cabeça da mulher. Fui nessa parte lá na minha casa pra me explorar. Esse aqui é que eu gosto mais. Brincadeira à parte. Mas, de fato, qual é o significado dessa frase na carta aos Efésios? Eu tenho que entender. Por que aqui foi dito isso, que as mulheres têm que ficar submissas aos seus maridos? Isso foi naquele tempo, né? Não foi naquele tempo, não. Tem um significado. Mas não está falando Lá, ontem... interpretado como Não é submissa, não é submissa ficar ao pé dele, não. Mas Ok, o que mais? acompanhar, mais ou menos. Tem um tema aqui que é muito caro ultimamente também, lá no final. De onde vem isso? O tal do combate espiritual. Nossa, vamos sair Efésios 6, 10, 24. Todo dia eu leio. Vocês conseguem perceber assim, tendo ouvido já muitas cartas na missa, né, de São Paulo, Depende vocês da conseguem perceber que existe alguma diferença entre esta carta com as outras cartas de São Paulo? Escuta o que eu falei, outras cartas de São Paulo. Eu tenho conhecimento de que essa carta dos Efésios não é uma carta escrita por São Paulo e nem pelos Efésios, mas eu não consegui ver a diferença. Então, a senhora acha que essa carta não é de São Paulo? Bom, é que eu estou falando o conhecimento que eu tenho, que eu vi que não é uma carta escrita por São Paulo. Ué. Tanto que a pessoa que me orientou a respeito, que disse que a gente nem fala carta de São Paulo aos Efésios, a gente fala carta aos Efésios. Será que ela tem razão, gente? Não, fala aqui, ó. Vamos ver. Que a carta... Vamos aguardar, deixa quieto. Se ela colocou lenha na fogueira, agora espera. Não, peraí, Tá só bom? um restinho da fala. Diz assim que essa carta é atribuída a Paulo como se fosse uma homenagem feita à pessoa de Paulo. Tá, ok. Então aí eu lanço outra pergunta. Quem é São Paulo na carta aos Efésios? Vocês já pensaram? Isso é uma boa pergunta também que devemos fazer. Ok? Mais alguma observação de alguma temática que vocês querem ver sobre a carta aos Efésios? São Paulo Reconciliação. O tema da reconciliação é muito forte aqui dentro. E tem um porquê isso. Se São Paulo não for o autor da carta, ele é o companheiro de quem escreveu a carta. Ok, se São Paulo escreveu, tá, vamos guardar isso na cabeça. Vamos dar continuidade então aqui, compreendendo esta carta. Primeira coisa que eu queria dizer antes de começar. A igreja, desde 1971, celebra o mês da Bíblia, que começou tudo em Belo Horizonte, com as irmãs paulinas, naquela época sugeriu,
e o Brasil inteiro começou a estudar um livro. Vários livros foram estudados. Teve uma época, na década de 80, que era muito forte assim, no Brasil inteiro o estudo de uma carta nas comunidades. Depois isso diminuiu um pouco. Nos últimos tempos também menos. Mas sempre tem uma carta, um livro da Bíblia, que ano passado foi qual mesmo? Livro de Josué. Você se recorda? O livro de Josué que foi estudado. Trabalhou o tema da terra. E esse ano então a igreja escolheu, a CNBB, a carta aos Efésios. Por quê? A carta aos Efésios traz muito essa questão da vida comunitária, a vida em comunidade de forma universal. Universal, não localizada, mas de forma ampla, certo? Fala da experiência batismal, que pelo batismo nós nos tornamos cristãos e passamos a pertencer à comunidade, à igreja de Cristo. Isso é um detalhe importante lá. E isso tudo tem a ver com aquilo que já estamos batalhando e falando há bastante tempo, que é a experiência do sínodo, né? Proposto, que a igreja vem discutindo, fez todo um processo de perguntar às comunidades, de sugerir questões, de levar, e em 2024 a igreja vai passar por todo um processo de revisão, e que é preciso nas comunidades, e o Papa Francisco tem puxado isso, né? Isso, por exemplo, que marcou muito a igreja, por exemplo, o Concílio do Vaticano II. Então agora essa experiência sinodal quer ser também uma oportunidade de revisão do processo de ser igreja. E essa carta, pelo feitio dela, pelo jeito dela ser, como ela foi escrita, qual o contexto e por que ela foi escrita, né, ela propicia discutir essa questão. E lá então fala, revestidos de uma nova humanidade. Então é uma carta que nos chama a revigorar o nosso ser humano, o nosso ser cristão, dentro de uma comunidade. Muito bem isso, é ótimo que está discutindo isso. Agora, eu só deixo aqui uma pulga atrás da orelha, espero que isso a gente possa dirimir durante os 3 dias, que vocês fiquem bastante claro, que essa carta também, naquele contexto que ela foi escrita, e para quem ela foi escrita, ela tem uma tendência de centralização da igreja como poder, como hierarquia, naquela época, e não muito assim uma visão muito ecumênica, ou dialogal, ou interreligiosa, com as outras religiões da época presente, como essas religiões de mistério que eu falei, na Ásia. Então há um fechamento de uma certa forma para conferir poder à igreja. Então isso está presente na carta também. Então, inclusive tem alguns biblistas, alguns teólogos biblistas que às vezes têm muito preconceito com a carta aos Efésios, por causa da chamada dela de centralização e de conservadorismo dentro da igreja. E infelizmente, por mais que o Papa Francisco hoje queira abrir, fazer uma igreja mais aberta, mais participativa, há uma tendência muito grande também de centralização. Eu não preciso dizer isso, todos nós sabemos como é que isso está ocorrendo. Então a gente tem que ler a carta aos Efésios com esse olhar crítico diante da realidade, para não fortalecer uma igreja centralizadora e compreender o que a carta quer passar para nós. Então por isso que nós queremos refletir essa carta com esse olhar crítico. Vocês entenderam o que eu falei? O objetivo de escolher a carta é porque ela é uma visão universal, a experiência batismal, a vida na igreja universal, a relação com o sínodo, que é tudo isso, e a proposta do Papa Francisco. Mas em si a carta, ela tem essa possibilidade também de você ter um cuidado da leitura, para que não seja um fechamento. Então vamos lá. Quem é a carta? De quem é a carta? Não é de Paulo, mas da tradição paulina. Nós temos algumas cartas que são de fato de Paulo, e temos outras cartas que não são. Por exemplo, Colossenses não é de Paulo, não é de Paulo. As cartas pastorais não é de Paulo. Tem umas que são claríssimas, ele escreveu. Quando que São Paulo começou a escrever as suas cartas? Pelo ano 52, que ele vai primeiro escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento, ou do Segundo Testamento mais antigo. Primeira carta aos Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, atual Turquia,
né? A cidade de Tessalônica existe hoje. Aliás, é uma cidade muito grande, mais de 1 milhão de habitantes. Mas tem o local onde os restos arqueológicos da cidade. Então ele escreve essa carta, e essa aqui então seria escrita por um discípulo de Paulo, da 2ª e 3ª geração. Porque que ano que Paulo vai morrer? Então, olha só. Que ano que Paulo morreu, então? Então Paulo, né? Paulo e Pedro, eles morrem anos 64, 67, os dois aí. Então nessa época eles morrem. E Paulo cortado a cabeça em Roma e Pedro crucificado também morre. Então o que ocorre? Já não estavam mais vivos. Por isso, essa carta, inclusive, ela vai ser posterior a essa época com a morte de Paulo. Então, as comunidades precisavam de escrever uma carta e chamar a atenção para a personalidade de Paulo. A figura de Paulo, para quê? Porque o Paulo era uma liderança que unificava as igrejas. Você sabe isso, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele vai ser escrito por João Marcos, né? E ali pelo volta do ano 60, também 64, 60, 70, é um evangelho que vai ser escrito em Roma para fortalecer a fé das comunidades, porque elas estavam desanimadas, porque Pedro e Paulo tinham morrido, e o pessoal tinha desanimado, e agora? Como é que fica a nossa questão? Então, ele escreve o Evangelho de Marcos primeiro, chamando a ideia de o Evangelho do caminho, para dizer, lá no final tem a cruz, mas nós devemos ser missionários e levar a fé em Jesus Cristo. Então, isso é a primeira ideia. Então, motivos para a carta não estar dirigida à igreja. A carta está dirigida à igreja universal e não local, como nas outras cartas. Então, agora a senhora vai compreender como é que é o nome do senhor? Meire. Você vai entender aquilo que você não sabia por quê. Então, o que vai acontecer? Esta carta, ela está dirigida à igreja universal e não local. Porque se a gente toma outras cartas, elas vão estar dirigidas, né? Por exemplo, aqui como é que começa a carta aos Efésios? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Está escrito Efésios aí? Não. Se a gente toma outras cartas, né, Paulo vai dizer direitinho qual a comunidade. Por exemplo, abri aqui carta aos Gálatas, ele começa: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Claríssimo. Então aqui não é uma carta dirigida aos Efésios. Então a primeira conclusão, não é uma carta de Paulo, nem dirigida aos Efésios. Ela podia ser uma circular? Podia ser uma circular, fortalecendo a igreja, as igrejas, e não a igreja, né? Então aqui, ó, exorto-vos a, por exemplo, aqui, ó, ele fala no 4:4. Há um só corpo e um só espírito, assim como é só uma esperança da vocação a que foste chamados. Há um só Senhor, uma fé e um só batismo, né? Então aqui esses textos vão mostrar claríssimo isso. A igreja é universal e não local. O estilo literário que escreve não é de Paulo. O modo como Paulo escreve nas outras cartas é diferente dessa. O que é o estilo literário? Por exemplo, qual um estilo literário que vocês gostam? Manifestação, se é poesia. Não, é isso, se é poesia, pode ser prosa. Ok. Vocês conseguem identificar, por exemplo, o estilo de escrever da nossa poeta Adélia Prado, de um estilo de Fernando Sabino, por exemplo? Não é diferente? É diferente. Então, você conhece o autor pelo estilo. E aqui a gente vai ver que tem repetições, tem hinos, tem orações, tem uso de imagens que não estão presentes na carta de Paulo, nas outras cartas de Paulo. Como, por exemplo, essa imagem de esposa. Então aqui mostra uma diferença. Como é que está aqui o 5? Abre 5:25.
Diz o quê? E vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a igreja aqui é como se fosse o quê? Uma esposa, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e responsável. Essa ideia também, então, esposa, essa ideia aqui, homem novo, o que diz no 15? A lei dos mandamentos expressa em preceito, a fim de criar em si mesmo um só homem novo. Então, não é ideia de Paulo, não está presente nas outras cartas. Isso vai provando que nós temos uma carta que não é de Paulo. Cristão revestido com a armadura de Cristo, né? Já foi falado anteriormente aqui. Então, esse cristão aqui, finalmente fortalecendo-nos do Senhor e na força de seu poder, revestido da armadura de Deus, para poder resistir às insídias do diabo. Nossa luta não é contra a carne. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir da armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firme do vosso combate. Paulo, hora nenhuma, fala disso em outras cartas. Então não é dele. Nossa, ele só quer decepção. Hã? Decepção, pensava que era dele. Não pode ser maluco, você não pode Ele entender. estava vivo, né? Olha, Ele não estava vivo morreu, mais, né? mas escuta só. Por que isso? Por que isso? Por que isso não ser de Paulo? Aliás, tem os manuscritos antigos, não fala Efésios. Em outros lugares vai dizer, talvez seja de Efésios, vou explicar por que mais adiante. Mas qual seria o grande objetivo disso então? Não ser de Paulo, mas fala de Paulo. Ele aqui fala. Paulo fala, eu prisioneiro, eu não sei o que, mas não é dele. Para dar mais credibilidade. Para dar crédito e credibilidade, porque naquela época as comunidades estavam vivendo um grande problema de descrença, de não ter uma liderança forte, estar acreditando em religiões de mistérios, está confundindo, a cabeça das pessoas estava confusa. Aí então vai buscar uma figura que tem autoridade. E como é que você conquista a autoridade? Falando dela. Não, é do noite para o dia que você consegue uma autoridade? Não é. Primeiro você tem que estar investido dela. Segundo, você precisa de provar com o seu modo de ser, começou a agir, que você tem autoridade naquele assunto, ou você é uma autoridade que unifica. Então, buscar essa figura de Paulo seria, vamos unir a igreja que estava desunida a partir da figura de Paulo. Agora entendi. Isso eu quero mostrar para vocês depois, interessantíssimo, que o autor daqui ele foi tão inteligente nessa geração dos discípulos de Paulo, que inclusive ele vai pegar os cultos mistéricos, por exemplo, da deusa Cibele, que eu quero falar para vocês. É interessantíssimo o culto da deusa Cibele. Sabe como é que fazia os sacerdotes da deusa Cibele, Terezinha? Não. Vai descobrir quarta-feira, vou falar agora. É muito interessante. E como o autor construiu a carta dentro do modo como se fazia o culto, as etapas todas. E aí por que com isso? Aí ele atraía aquelas pessoas que estavam fora para entender o discurso da fé em Jesus Cristo e a união das comunidades. Está claro até aí? Podemos passar? Agora beleza, agora entendi. Alguma pergunta? Posso dar uma notícia muito assim que vai decepcionar mais a Maru? São só 7 cartas que são inconsequentes, que São 7 cartas. que são de Paulo só. O resto tudo é tudo mais ou menos desse estilo aí. Não acredito. É a carta de Romanos, a 1ª e 2ª Coríntios, a dos Gálatas, as Filipenses, a 1ª Tessalonicenses. Essas são inquestionavelmente de Paulo. Repete quais cartas de Paulo? Romanos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas,
Gálatas, Filipenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, e tem outra aqui que eu não, é FM, Filemon. Nossa, eu vou dar. Essas são as cartas de Paulo. Depois tem as cartas pastorais, porque Paulo foi uma figura tão marcante que depois dele foi se escrevendo coisas e atribuindo a ele. Isso é normal, gente. Se você escrever, eu já cansei de falar com vocês no curso, você escreve um poema aqui, assina lá Malu, ninguém vai comprar, ninguém vai ler, ninguém vai saber quem é essa Malu, é uma maluca por aí. Agora, se você assinar lá Frei, assinar Adélia Prado lá, aí vai vender. Correto? O que você ia falar? Na Bíblia de Maria, o autor dirige a carta aos moradores de Efésios. Por que isso? Tradução mal feita. Segundo, na minha de Jerusalém não atribui. Esse início não tem Efésios. Porém, o que acontece? Os manuscritos, mais do que a Bíblia, eu vou explicar para o senhor. Aqui a tradução é feita de manuscritos antigos. Os originários da carta aos Efésios não tem essa direção aos Efésios. Está do jeito que está aqui na Bíblia de Jerusalém, na Pérgamo e outros mais. Manuscritos que vieram depois, por escrúpulo, colocaram Efésios aí, mas não é originário. E aí a Bíblia de Jerusalém a Ave Maria vai deixar isso. Foi sobre a Ave Maria e o São Jerônimo, né? Ela tem Efésios. Né? Justamente, mas é porque está considerando um manuscrito que não é mais antigo. Uma recente. Uma recente. Porque o texto da Bíblia foi sempre assim: escreveu, foi copiando, escreveu, um copista foi passando para frente. Então, mas o melhor é acreditar então que não está. Por que a gente fala dos Efésios? Daqui a pouco eu vou ficar mais claro para mostrar para vocês. Olha só, o uso da cultura judaico-helenista que fala da pré-existência de Jesus. Jesus também como cabeça do corpo, que é o mundo. Essa é a ideia judaico-helenista da pré-existência de Jesus. Onde nós encontramos no Evangelho de João essa pré-existência? Logo no início, né? No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo não chega a falar nisso. Quem desenvolve essa ideia é lá pelo ano 90, 80, quando a carta está sendo escrita e quando existe a comunidade joanina de Éfeso, que lembrando que São João viveu em Éfeso, né? E ali vai escrever o Apocalipse, né? Possivelmente também até o Evangelho ali. Então ali eles conheciam essa ideia da pré-existência de Cristo, porque era preciso de justificar que Jesus estava nas origens. E é interessante que até da comunidade de João, esse prólogo ele vem depois. Eles constroem o Evangelho de João, apresentando vários grupos, um discípulo amado. Lá no final ele faz a síntese, fecha o Evangelho, e esse acréscimo do prólogo vem depois. Mas é um pensamento feito da cultura dos judeus e dos gregos que tentam discutir, porque o mundo grego vai pensar nisso. Então vem cá. Essa ideia de cabeça do corpo, que é o mundo, também não é de Paulo. Do corpo ele fala, mas o corpo que é como mundo, não. Mas ali na carta aos Efésios era preciso aparecer essa ideia de mundo para unificar os cristãos que estavam dispersos. O uso do pré-gnosticismo, para quem não está ouvindo pela primeira vez o tema gnosticismo, vai explicar o seguinte: o que é o gnosticismo? Gnós significa conhecimento. E tem um grupo enorme de cristãos e judeus que vão acreditar na seguinte ideia: que nós viemos de uma região superior, chamada luz, chamado pleroma, luz, e dessa luz nós viemos, estamos aqui na parte terrena, nós temos uma centelha dessa luz aqui, que está dentro de nós, e eu só vou voltar para essa luz quando eu descobrir a centelha da luz que tenho dentro de mim. E enquanto eu não descobrir isso, eu vou até reencarnar, até encontrar Deus. Mas isso é interessante. É uma ideia que também está no jornalismo. Deus é o quê? Luz. A palavra Deus significa dia, Deus, luz. Bem originário das religiões.
Quem foi ao santuário viu ontem te explicando aquela ideia lá da luz na cruz, no pé de Jesus, a luz que resplandece por todo lado do painel, porque Deus é luz. Mas essa é uma visão do gnosticismo. Agora, o pré-gnosticismo fala da existência de seres humanos intermediários entre Deus e os seres humanos que habitam o cosmos, que habitam o mundo. Essa ideia vai aparecer aqui também na carta aos Efésios, né? Lembrai-vos daquele que naquele tempo estáveis em Cristo, excluídos da cidadania em Israel, e naquele tempo estáveis em Cristo em Israel, estranhos à aliança das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Então essa ideia de colocar um intermediário, né, que habita o cosmos e vai mostrar esse Jesus que vem aí, que está entre Deus e o mundo, é uma ideia pré-existente, né, pré-gnóstica, e que a carta usa. E Paulo jamais falou nisso. Seres celestes e seres terrestres separados. De Qumran. Quem já ouviu falar essa palavra? Quem nunca ouviu? O que é Qumran? É que foi descoberto escritos. Onde foram achados os escritos de Qumran, numa comunidade em Israel, né, que existe hoje ainda perto do Mar Morto. Havia ali os essênios. Esses essênios brigaram com os saduceus do templo de Jerusalém e recolheram lá, e lá ficaram excluídos, como preparando para a vinda do Messias, e viveram ali como uma comunidade religiosa, de forma excluída, de forma separada, vivendo de forma celibatária, fazendo votos, né? E esperando a vinda de um Messias, inclusive guerreiro. Então, essa ideia que aparece na carta do combate espiritual, sobretudo no capítulo 10, tem a ver com essa comunidade dos essênios. E Paulo também jamais falou disso nas suas cartas. Porque Paulo foi aquele grande homem, eu diria, em vão seria a nossa fé, que ele disse isso, em vão seria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. E em vão seríamos nós se Paulo não tivesse existido com uma cabeça tão aberta, tão ecumênica, tão dialogal, de tamanha inteligência, sabendo dialogar com o mundo grego, levando a proposta de Jesus, discutindo. E se não fosse isso, o cristianismo teria desaparecido da face da terra, como tantas outras religiões já desapareceram. Aí você falaria comigo assim, mas então, por que veio Jesus se tivesse desaparecido? Ele não é Deus no meio de nós? Eu acho que aí Deus teria que encontrar outro modo, mas ele escolheu Paulo para que Paulo fizesse todo esse processo de evangelização e diálogo com o mundo grego, e provando que o cristianismo era uma religião tão antiga quanto o judaísmo, que o Império Romano deveria aceitar. Claro, mataram, e só depois da morte dele, quase 240 anos depois, que o Império Romano vai entender o discurso de Paulo. Mas ele foi o grande mentor do cristianismo das origens. Aquela que é aquele cavalo que fala assim, Paulo, porque me persegue, que ele é para a verdade, será? Paulo, porque me persegue, você perdão. Por que fala Paulo, porque me persegue? Porque perseguia, porque ele era um judeu fariseu convicto, e ele perseguia os cristãos, matou muita gente, e aí ele então indo para Damasco, uma luz vem sobre ele, olha interessante, a luz, ele cega, e aí ele entra todo um processo de conversão. O cair do cavalo, podia até ser que estava no cavalo, que andava a cavalo, né? Mas o importante é que ele teve uma experiência mudou de conversão. Converteu. Oi. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Fala. Qual que é a ideia da apresentação em Efésios, que fala lá no início? Como é que é? Qual que é a ideia da destinação da predestinação? Nós vamos voltar a isso. Está nas bênçãos. Nós vamos voltar a discutir isso, Geraldo. Não preocupa não, vamos voltar.
Hoje você não está aqui não, né? Está longe, está lá em Itaúna. O Geraldo está sempre presente aqui. Hoje está online. Então, voltando aqui. Vamos voltando. Então, não foi escrita para os Efésios. O nome da cidade foi acrescentado por causa da referência a Tíquico. Vai lá, o que está escrito lá no 6:22? Para saberdes o que se passa comigo e o que é e que eu estou fazendo, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja convosco, os que amam o Senhor Jesus Cristo por amor. Então, esse Tíquico era uma liderança da comunidade que morava na cidade de Éfeso. Então, ele era uma liderança conhecida e fala, peço, levo, envio, né? Isso Paulo fez muitas vezes. Então, talvez a ideia de que ficou para dizer poderá ser dos Efésios, mas a exegese moderna não aceita isso hoje mais, por causa daqueles argumentos que eu falei com vocês, simplesmente por causa disso aqui, essa liderança que aparece aqui, que está lá em Atos dos Apóstolos. Então, qual é o destinatário? As igrejas da Ásia. Onde fica a Ásia? Ásia Menor. Olha lá. Não é em Cajuru, mas é em Ásia Menor. Está vendo onde está escrito Éfeso lá? Lá em cima? Aqui. Então essa é a comunidade de Éfeso. Olha aqui onde está. Egito, Israel, né? A Síria, aqui a Grécia, Corinto, Pátimo, ilha de Pátimo, onde Paulo que escreve, São João esteve preso, né? Olha lá, Filipos lá em cima, Éfeso, Antioquia da Psídia, Tarso, onde nasceu São Paulo, tá vendo? Então, os caminhos de Paulo vai por aqui e faz todo esse percurso aqui. Damasco, Síria também entra tudo lá, né? Isso aqui. Então, esse aqui é Éfeso. A Grécia, onde ele falou sobre os deuses desconhecidos, né, lá no Panteão, é isso? A Grécia é lá. Onde ele falou sobre os deuses desconhecidos? Na Grécia. Foi o Deus desconhecido, ele pregou isso em Atenas. Tem uma montanha onde está lá, o Partenon, por ali, onde ele subiu e fez a pregação. De lá você pode subir, inclusive, no local que ele fez todo esse discurso. Porque a Grécia tinha muitos deuses, né? O culto. Inclusive nesta cidade de Éfeso lá. Você se lembra de alguma coisa que aconteceu em Éfeso que é bem marcante? Se lembra? Quem se lembra? Os ourives. Os ourives da Diana de Éfeso. Tá. A Artemis, que era uma deusa que se cultuava lá, os ourives, perfeito. Outra coisa que aconteceu na igreja em Éfeso. Tem uma coisa marcante na nossa fé que aconteceu em Éfeso. Muito marcante. O Alto foi morar com Maria em Éfeso. O Alto? O Alto foi morar com Maria em Éfeso. A casa de Maria, que possivelmente teria uma casa em Éfeso, que você pode visitar até hoje. Mais tradicional, possivelmente, que ela teria ido para lá morar com ele. Ele morou lá. Pois é, aí você falou Maria. E qual é um dogma que foi promulgado em 431 em Éfeso, no concílio de Éfeso? Não. Maria, Mãe de Deus. Não. Maria, Mãe de Deus. A Theotokos. Qual aquela que o franciscano defendeu é a virgindade, né? O dogma de Maria, Mãe de Deus. Theotokos. Aquela que guardou tocos, estojo, aquela que guardou Deus. E depois se desenvolveu os outros dogmas em relação a Maria, a virgindade veio depois, muito tempo depois, Imaculada veio mais para frente ainda. Mas é mais correto falar a mãe de Jesus, que é a mãe de Deus, não fica muito universal quando fala a mãe de Deus?
Essa é a discussão que se travou depois, quando em Éfeso, para dizer se Maria seria só mãe de Cristo ou mãe de Deus. Mas nada você acha, você achou errado, porque na história da igreja ficou que Maria é a mãe de Deus, não só de Cristo. Mas havia discussão entre teólogos sobre isso em Éfeso e travou muito forte essa discussão. Tem semana do Espírito Santo também, é dos três, né? Deus, Espírito Santo. Não vamos entrar nessa questão agora não, só para saber que isso tem a ver com Éfeso, que foi muito importante. Então, olha lá. Mais populosa cidade da Ásia. 400 mil habitantes. Mais populosa cidade da Ásia na época. Não sei quanto tem hoje. Na época era 400. É exageradinho, né? 400 naquela época. Vamos ver lá mais. Era o mundo populoso daquela época, era aqui, né? Olha algumas imagens aqui que vocês podem ver dos restos aqui, olha. A biblioteca famosa de Atenas, de Celso. Aqui é uma das ruas é um dos locais mais conservados do ponto de vista arqueológico. Está vendo aquela deusa lá? Qual que é aquela? Aquela é a Cibele. Cibele. Olha só. Então, comércio era forte em comunicação. Culto a Ártemis ou Artemis, culto a Apolo, culto a Cibele e culto ao imperador. Então a cidade era permeada desses cultos mágicos. Aí vocês imaginam que Paulo, que viveu aí de 2 a 3 anos, e possivelmente ali escreveu Gálatas, 1 e 2, Coríntios, Filipenses, 2 vezes, e 2 Tessalonicenses, escreveu aí. Essas construções ainda existem? Existe. Interessante. É fantástico, uma das maiores que tem você entra nas ruas todas, você vai caminhando, você vai vendo isso aqui tudo. Virou um monumento histórico. É um patrimônio, né? Patrimônio da humanidade, né? Tem lugar lá que tem a deusa Nike, ou Nike, que era a deusa da vitória no mundo grego. Você anda nas ruelas todas lá daquela época. E fazem shows lá também, dentro desses restos do Entendi. Então, Paulo fundou a comunidade. Ele fundou, mas ele não escreveu para ela. Quando surge essa carta, já tinha morrido. Né? Quem está perguntando? É só uma dúvida que me deu, Frei Jaci. Valéria. Fica na Turquia ou no Líbano? Não, a Éfeso. Não, fica na Turquia. Não é na Grécia, não. Eu estive lá e eu não lembrava. Não, aqui ó, porque se você olhar. Aqui, olha lá, Éfeso, tá vendo? Lá, aqui a Ásia Menor, né? Essa região é a Turquia. Aqui é a região da Grécia, das ilhas gregas. Tá vendo? Síria, Assíria e assim. Babilônia, que aqui é Iraque e assim por diante. Então a Casa de Maria fica na Turquia. Turquia foi um país muito cristão, muito cristão. É uma pena, lá você vai encontrar restos arqueológicos daqueles monges que viviam nas colunas, os estilistas, né? Os caras viviam dentro de uma torre bem alta lá em cima, e lá comia, que o povo mandava comida para ele, lá defecava, lá fazia tudo, e não descia. Como martírio, que legal. Que mas lá em cima, sabe, em altas alturas, que é de Deus, né? Quando veio o islamismo, né, no século II, no século VII, 622, quando ele ocupou a Turquia arrasou com as comunidades cristãs todas. Nossa. E a Turquia hoje é um país 95% muçulmano. Nada de cristão, não. Tem muçulmano radical, né? Que mais cristão, né? A Grécia tem mais cristãos, mas também gregos ortodoxos, que romperam com o cristianismo em 1004, por causa da questão da teologia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não vão acreditar na tese da coisa que Jesus deixou o Espírito Santo, que o Espírito vem de Jesus. 1004 ou 1054? 1004. 1054? 1004 ou 1054? Pode ser. Então aqui, viveu nela, Paulo fundou a comunidade. Então a datação mais provável
anos 80 a 90, uns falam 70, mais provável, que eu também estou de acordo, é uma carta escrita então entre os anos 80 a 90. O que está acontecendo nos anos 80 a 90? Qual um outro texto do Segundo Testamento que é escrito nessa época? O Evangelho de João, que está sendo produzido ali do 90 até o 105. O Evangelho de Lucas, que vai ser um evangelho de apresentar a proposta de Jesus misericordioso e levar a proposta de Jesus ao mundo grego. Então é dessa época. Essa Então, carta, 80, 90? 80 e 90. ela foi escrita antes ou depois da carta de Paulo a Timóteo? Depois. Porque Timóteo era o líder da igreja em Éfeso, né? Um dos. Mas já tinha morrido. Você tem que imaginar aqui que ele está numa geração muito posterior. Então, a estrutura da carta não é carta. Não, mais um maluco assim. Pois é, tá vendo? Então não é de Paulo, não é dos Efésios e não é carta. Mas você vai falar o seguinte, é de queijo caído. Mas como é que você vai falar assim? Mas não começa aqui, como é que você escreve uma carta? Como é que você escreve uma carta? Está carregando ainda. Como é que você escreve uma carta? Hoje em dia ninguém escreve carta mais, né? Mas quando você escrevia amada, inestimada, Malu, beijos. Venha por meio dessa de passar as notícias que está acontecendo com o seu marido, que está te traindo, não sei o que. Por isso que eu dei esse exemplo. Então, acontece assim, isso é a carta. Depois você vai desenvolvendo o assunto e depois despede. Aqui, até que ela fala isso, ela tem uma introdução. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, do Santo. Mas isso aqui possivelmente também é um acréscimo, um modo como o autor fez para dizer o quê? Para dar uma credibilidade e dizer que a carta é de Paulo. Mas como nós já vimos que provando o estilo literário, o jeito não é de Paulo, então não é carta. Mas aqui é mais do que? É uma homilia. Qual que é a diferença de carta de homilia? Você vai ali na igreja, faz uma homilia, você tem gatos e sapatos lá dentro, isto é, gente de vários níveis, vários tipos, e o seu discurso é um discurso moral, um discurso exortativo, né? Ainda que no início do primeiro milênio do cristianismo, as homilias eram fala sobre a palavra. Não, no primeiro milênio explicava sobre a palavra de Deus. No segundo milênio era sermão mesmo, mas não deixa de ser exortativo. Então, com a carta aqui, ela tem esse caráter exortativo e moral, tudo indica, a ideia mais consensual é que se trata de uma homilia escrita para a segunda e terceira geração dos discípulos de Paulo, para exortar as comunidades da Ásia Menor e unificá-las em torno da pessoa de Cristo, não é de Jesus não, de Cristo. Tem diferença entre Cristo e Jesus, não é não? É de Cristo, agora é Cristo. Cristo. Então é o seguinte, porque Cristo é o quê? Jesus é o Jesus histórico. E o Cristo é o quê? É o Messias ou a nossa fé. Tem diferença. Cristo é o que a comunidade interpretou de Jesus e construiu a partir da fé. Jesus é o humano Jesus de Nazaré que nasceu, que morreu. Então, diferente. Interessante você dar. Jesus é a presença de Deus no meio de nós, de Jesus morre de Nazaré. Cristo é para dizer o Messias. A comunidade entendeu que Jesus era o Messias e falou dele como o Cristo, não como o Jesus. É como você pega a história de um santo. Vamos dar um exemplo aqui. Santo Agostinho? Não, vamos pegar São Francisco. O que vem na cabeça de São Francisco? Ecologia. Né? O que você fala de São Judas Tadeu? O santo papagaio. Então, o que fica? Você entender é isso. Cristo é a experiência de fé. Jesus é o Jesus histórico, humano que morreu.
Vamos ler agora um pouquinho da carta, para vocês compreenderem aqui do ponto de vista narrativo. Então nós vamos ter, pega a Bíblia lá de vocês, vamos fazer uma passagem aqui sobre esta carta. Vou até sentar para ficar mais fácil aqui. Então vamos lá, começa o quê? Nós vamos ter uma parte, uma introdução que eu já li, do versículo 13, depois uma parte teológica e uma parte exortativa. Essa parte teológica, ela vai falar das riquezas da fé cristã. E a parte exortativa vai falar das consequências da fé cristã e a batalha espiritual. E depois a saudação final. Como é que é isso? Por que o autor estava fazendo isso? Porque ele estava querendo convencer as comunidades da Ásia, que estavam despertas, seguindo outros cursos, que elas tinham que se unificar em torno de Cristo. Nós não falamos aqui que a carta tem um sentido muito grande da unidade. Revestivos do homem novo, tornai uma coisa só em Cristo. Pois bem, então se fez essa aí. Vamos entender agora parte por parte. Como é que começa a carta então? O plano divino da salvação. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção espiritual no céu e na terra. Ok? Pode passar o da cachorro? Pode. Então eu fiz um pequeno esqueminha assim. Na parte teológica, que é a primeira parte, aliás, o que é teologia? O que é teologia? Quem está ouvindo a primeira vez? Teologia, teo, Deus, logia, estudo sobre Deus. Então, a presença de Deus no meio de nós. Quem é essa presença de Deus no meio de nós? Então, a carta começa falando, primeiramente, do plano da salvação. Bendito seja o Deus Pai de Jesus Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha aí a preexistência, que não é de Paulo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou, olha a ideia da predestinação, para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, com o qual Ele nos agraciou no amado, e é pelo sangue deste que temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou profusamente sobre nós, infundando-nos em toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Então, até aqui no capítulo, no versículo 14, em forma de um hino, o autor se preocupou em dar uma fundamentação sobre o plano da salvação. E o que é esse plano da salvação segundo a carta? Que Deus veio nos salvar, Ele tinha um plano de nos salvar, e Ele mandou quem para nós? Cristo para nós, para nos dar a salvação, por sua graça. Nele predestinados pelo próprio daquele que tudo opera. E aí, o que vem depois do versículo 15? Eu tenho até um título em negrito aqui, que não é da Bíblia, que é do tradutor, mas ele escreveu assim: triunfo e supremacia de Cristo. Correto? Por quê? Aqui agora, a partir do que a gente vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor, do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus o vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderes realmente conhecê-lo, que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamado e qual é a sua riqueza, aquele que fez operar em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à direita dos céus, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania. Tudo Ele pôs debaixo de seus pés, pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que planifica em tudo. Então o autor teologicamente vai colocar esta supremacia de Cristo. Depois ele vai fazer do capítulo 2 em diante, né? Até ainda no 2, capítulo 2,
Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, espírito que agora opera. Olha aqui, fala de espírito por causa das religiões de mistérios lá. Então quem estava ouvindo isso entendia. Então não é Paulo que falou isso. Mas que rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em seus delitos, mas vivificou juntamente com Cristo, pela graça foste salvos, e com Ele nos ressuscitou, pela graça foste salvos, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo para as boas obras, e Deus já antes tu tinha preparado para que nele andasse. Então, essa teologia mostrando que Cristo está na origem de tudo. Esse é o detalhe da carta. Cristo está lá na origem de tudo. E depois, nessa outra parte teológica, ele vai chamar o quê? Para que nós pudéssemos viver a reconciliação. O que você tem escrito aí no versículo 11? Lembrar, pois, Deus volta aos gentios por nascimento, que foi chamado de Cristo. Não, eu tenho assim, a reconciliação dos judeus e dos gentios entre si e com Deus. Então aqui ele vai fazer uma teologia mostrando: por isso vós que antes erais gentios, pagãos na carne, e eram chamados incircuncisos, porque não tinha feito a circuncisão, pelos que chamam circuncidados, em virtude de uma operação manual da carne. O que é isso aqui? A operação de fimose. Lembrai-vos de que naquele tempo estavas em Cristo, excluído da cidadania em Israel, e estranho à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estavais longe, fostes trazidos para perto. Ele é a nossa paz. A lei dos mandamentos expressa em preceito. Assim que veio e anunciou a paz, vós estavais longe, agora estou junto. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos e santos e membros da família de Deus, estáveis edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nem bem articulado, todos os edifícios se erguem do santuário sagrado do Senhor. E vós também no meio deles sois coedificados, para ser de uma habitação de Deus no Espírito. Então o que o autor está querendo dizer aqui? A gente tem que reconciliar em torno de Cristo Jesus. Está vendo a questão da centralização que eu falei no início? Dificuldade às vezes no diálogo ecumênico, mas você não está comparando. Hoje nós temos essa visão muito grande de respeitar também o outro modo de pensar. Mas aqui o autor vai fundamentando tudo isso para mostrar isso aqui. E afirma ali que ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa paz. Não deixa de ser, mas se você exclui os outros que não estão, aqui o autor está chamando todos a unir em Cristo. Depois faz uma apresentação de Paulo, que aparece aqui. Qual é? Por essa razão, eu, Paulo, isso aqui é um detalhe interessante, prisioneiro de Cristo por amor de vós, dos gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito, por revelação, e que me foi dada a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente, lendo-me, pois, compreender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Entenda que é alguém que está escrevendo, não é de Paulo, não é do próprio punho dele aqui, ele já tinha morrido. Eu sei, pai. Não, vocês já entenderam isso. Agora eu sei, pai. Entendeu? Então, continua tudo aqui, vem até a oração dele e toda essa ideia para dizer: Paulo é a autoridade que vocês que estão aqui precisam acreditar. É como se a gente fosse ali na igreja e fizesse um discurso dizendo: acreditem no Papa Francisco, acreditem no nosso bispo, acreditem nos nossos presos, acreditem nos nossos párocos, no nosso pároco. Correto? Porque são pessoas chamadas para unificar o mundo cristão, que está sob a responsabilidade deles. Então aqui foi uma tentativa de exaltar a figura de Paulo para que aquelas comunidades da Ásia Menor pudessem firmar como comunidade e abandonasse as religiões de mistério, abandonasse os outros cultos e firmasse na pessoa de Cristo. Agora é interessante, se é um autor, se é um escritor, um discípulo de Paulo, ele conseguiu
embebedado o espírito de Paulo nessa tentativa de apresentar Cristo ao mundo. E fez muito bem. Então foi um grande discípulo. Isso nós devemos, né? A quem escreveu essa carta. Então isso é a parte teológica. Ficou claro? Plano da salvação. Deus planeou Cristo. Cristo tem supremação de todos, supremacia sobre tudo. Vocês estão brigando, reconciliem. Acreditem em Paulo. Resumindo é isso. Os primeiros 3 capítulos. A outra parte, ele vai fazer uma parte exortativa. O que é exortação? Alerta, vai exortar, motivar pessoas, sei lá. Ok, então ele começa assim, rapidamente, depois nós vamos voltar a isso analisando alguns textos, né? Capítulo 4 começa: exorto-vos, pois eu prisioneiro. Gente, guarda essa palavra prisioneiro. Depois eu vou voltar essa palavrinha para vocês, que tem relação com o culto de Sidério. Exorto, pois eu, prisioneiro do Senhor, a andar de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade no Espírito Santo, o Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há só uma esperança da vocação que fosse chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todos o meio da nós. Você sabe que a igreja, quando quis se fortalecer com Santo Irineu, o que ele escreveu? Santo Irineu lá no século II. Tem tudo a ver com isso aqui. Fora da igreja não existe salvação. Epa, vai ser doido. Ficou forte isso. Isso percorreu muitos séculos na igreja. Fora da igreja católica não há salvação. Há um só Papa, um só Bispo. A ordem, o Papa, o Bispo, os diáconos, os clérigos. Se não está dentro da igreja, você não se salva. Tem muito a ver com isso aqui também. Por isso que eu falo o cuidado do conservadorismo da carta. Ainda que seja bonito, quando nós acreditamos pela nossa fé, que de fato é isso daqui. Não duvido. Por causa da minha fé. Nós temos que ter um espírito crítico diante disso. Usou uma palavra aí, suportar-vos uns aos outros. Até então era amar-vos uns aos outros. Percebeu que era muito difícil amar? Eu me tomo para suportar. Eu até vou pensar você também, que é mais importante aguentar o outro, mas não, isso é suporte. São João, que resume, o Evangelho de São João tem como resumo amor e fidelidade. E o amor também é suportar. Quando você ama, você suporta. Então não ama ninguém, não. Você dá a mão nele, suporta. Você dá o suporte para ele. Suportai-vos, porque eles estavam brigando muito. Eu acredito nisso, não acredito naquilo. Havia muita briga na comunidade. Graças a Deus que não tem briga hoje. Não tem não. Hoje está matando uns aos outros. Amassa uns aos outros, vou amassar. Eu fico ouvindo isso aqui, fico olhando para a nossa igreja católica no momento, né? Essa volta do conservadorismo e tudo mais. O que vai dar isso na frente? Isso digo-me do Senhor e testifico: não andeis mais como andam os demais gentios. Estou lá no capítulo, versículo 17. Na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida com Deus, né? Alienado, tendo tornado insensíveis, entrega à dissolução. Vós, porém, não aprendestes assim. O homem velho que se corrompe no sabor da concupiscência enganosa, a renovar pela transformação espiritual da vossa carne. Por isso abandonai a mentira, falai a verdade como o seu próximo, porque somos como membros dos outros, e irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar com raiva, mas não peca não. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha que partilhar com quem estiver necessidade. Gente, esse versículo aqui eu não posso contar para vocês. Só contar, eu quero saber. Mas ele deu um problema na história.
Eu acho que eu já contei com um grupo deles. Isso aqui eu vou contar, não. Se acontece, nem volta amanhã no curso. Não, conta. Na quarta-feira eu conto. Vou contar, não. Você mesmo vai correr se eu contar isso aqui agora. É mesmo, deixa eu contar quinta-feira, viu? É um grupo dos trilionistas aqui. É terrível, trabalhar com a mão, você entendeu, né? Você lembra? Então foi a hora que eu fui Então, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, tá vendo? Tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados, e andai, também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício de odorosidade. Fornicação, sabe o que é isso, Malu? Sei, muito bem. Aqui, antigamente, sei muito bem. Fazer breguete atrás do forno. Fornicação e qualquer impureza ou avareza, nem sequer, nem nomeiem entre vós, como convém a santos, nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ação de graça. Olha só, essa comunidade era terrível, né, gente? Para escrever isso daqui é porque tinha isso lá, né? O pessoal falava palavrão, falava tudo. Olha, pois é bom que sapais que nenhum fornicário, sabe o que é isso, Malu? Sei. Sei. Fazer breguete. Você me conta, hein? Não é baguete escondido. Não é breguete, não, menino. Breguete. Breguete. É que escondia até do forno, chama fornicação. Ninguém vos engana. Não sabais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é o idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm da ira de Deus desobediente. Outrora eles da treva. Aí vai. E aí depois vem ainda a renovação desse modo de pensar, ser imitador. Olha lá a moral doméstica. Aquilo que eu falei antes. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como o Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres então sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, santificá-la pela palavra para apresentar a si mesmo na igreja. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém jamais quis mal à sua própria carne, mas alimenta dela e cuida dela, porque somos membros do seu corpo, porque isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e esse é um grande mistério. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao seu marido. Isso aqui também, gente, a gente acha isso aqui exagerado para o nosso tempo. Mas naquela época, no conceito do Império Romano, no modo que os romanos pensavam das mulheres, sobretudo no mundo judeu, os gregos, isso aqui era um avanço. Ame a sua mulher como ame a si mesmo. Porque ainda hoje, no mundo dos islâmicos mais conservadores, isso daqui, ó, a mulher tem que pedir permissão para tudo, a mulher tem que submeter tudo ao marido, né? Se ela falar assim, eu estou querendo comprar, né? É ele que vai escolher o sapato para ela. Eu quero usar um batom, é ele que vai escolher a cor do batom que ela vai usar. É ruim você querer um... Vai morar lá vai. Muda para lá para o país islâmico, vira islâmico, e vocês vão ver o que é bomba atómica. Então era assim. Então, o discípulo de Paulo escreveu na carta, escreveu uma carta e fala isso: ame as suas mulheres como a si mesmo, é muito forte. Ame as suas mulheres como a si mesmo. É mesmo. Se fosse egoísta. Não, mas é uma pergunta. O senhor falou que essa carta a gente tem que ter cuidado com esse compromisso, essas coisas. Por que ela foi escolhida para esse mês de setembro, o mês da Bíblia, se a igreja está propondo uma abertura maior, um leque maior de abertura? Responde você mesmo, quem pergunta sabe a resposta. É que esse mês igual mesmo você tem amarelo. Para fazer a gente de fato pensar e refletir sobre isso, qual tipo de igreja que nós queremos. Queremos uma igreja que seja... Aqui tem muita coisa boa, excelente, que ajuda a gente.
mas que nos leva também a questionar. Que tipo de igreja que nós queremos? Ou será que é uma tentativa também de chamar a igreja para o conservadorismo? Ou se não está saindo muito fora da linha para poder dar uma vez. Voltar para a linha. Então, olha só, terminando aqui o esquema da carta. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento. Eu e vós, pais, não deis vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina da correção do Senhor. Nossa, é forte. É forte isso aí. Chicote mesmo. Servos, obedeceis com tremor e simplicidade de coração, vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo, e não guardando e vigiados para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Então Paulo está chamando também um novo modo aqui. E por fim, esse combate, ou essa ação espiritual, que tem a ver com as religiões de mistério justamente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para podermos resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoa as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia do mal e sair firmes do combate. Portanto, ponde de pé, cingi vossos rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele está pegando isso dentro do contexto romano, das armaduras, e falando, um cristão tem que ser assim. Essa é a armadura dele. Maravilhoso o pensamento. Eu amo esse Você ia perguntar? Eu amo essa parte. Esse que acabou de falar agora está dentro daquele número 4, né? Novas relações sociais. Isso, novas relações sociais. E não só em família. Tudo. Esse é o código doméstico que fala ali. Família e âmbito, mas sobretudo na família, ele vai chamar a atenção isso também. Então, no fundo é a igreja como corpo, a família como outro corpo, e ela tem uma nova relação conforme o corpo, renovar o modo de pensar e imitar Deus. Quer dizer, ela deve brigar não com outra pessoa, corpo a corpo, né? Não podendo, espírito maligno espalhado pelos lares. Não posso brigar com você, não. Não posso brigar com Nós podemos estar em desacordo, mas não. Mas não divisão. Divisão. Frei, qual que é o contexto aqui de cingir os rins com a verdade? Justamente. O que os soldados faziam? Punha a couraça e cingia os rins, né? A faixa. Então, com a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. No fundo, se lá no início ele fez todo o discurso, aceitem Cristo, Cristo é a cabeça, Deus mandou o Cristo para salvar o mundo, agora como é que você vai ser na prática da sua vida? Como isso vai acontecer? Vestindo a couraça com a armadura. Então, terminando, a finalidade dessa carta, eu diria, ela tem 3 objetivos. Estabelecer a paz e a unidade entre os seguidores de Jesus, vindo do judaísmo e do mundo não judeu. Então, na Ásia Menor vai ter todo esse grupo lá, vindo do judaísmo e do mundo não judeu. Então, e muitos estão acreditando em Cristo, mas estão desunidos, estão brigados. Então, estabelecer a paz entre esses grupos. Estabelecer a reconciliação na comunidade por causa das brigas internas, que estavam demais. Era preciso unificar a comunidade. Ressaltar os valores evangélicos, da adesão de Cristo, num contexto cordial, não cristão. É como se hoje a gente quisesse levar Jesus Cristo para a Índia. Mata quem for. Missionário. Ser um missionário. Então, por isso é um discurso homilético de unificação, de juntar. Então, estabelecer a paz entre os seguidores, estabelecer a reconciliação e ressaltar os valores evangélicos. Qual que é um dos valores do que a gente leu ali do Evangelho?
Que apareceu que eu li aqui? O amor, o respeito, a reciprocidade. Nessa finalidade, a gente podia falar que também seria um testamento, porque nos dias de hoje, contemporâneos, o testamento é bens, essas coisas. Mas antigamente, falava que o testamento podia ser, deixava também uma herança simbólica caracterizada por ensinamentos particulares deixados por um grupo restrito, quer de familiares, quer de discípulos mais chegados. Essa pode ser distribuição de atribuição e bênçãos específicas. Então, acho que essa carta também, pelo esse estudo que tem aqui, ele poderia ser um testamento naquela época também, que Paulo deixou. Um testamento para dizer que Paulo, alguém escreveu sobre Paulo, para mostrar que isso aí, nesse sentido pode dizer sim. Mas na verdade é uma carta, só guarda essas duas palavras: fundamentação teológica de Cristo e também a exortação. Exortação, teologia e exortação das comunidades externas. Então, finalizando, faz de Paulo um personagem importante para toda a história da salvação. E ele é chamado a unir cristãos, gregos e judeus. Isso também Paulo jamais se viu assim, achar que ele era esse personagem. Mas o autor discípulo de Paulo fez tanto elogio à figura de Paulo e judeu. Olha, é o Paulo que nós estamos seguindo. E ele falou isso, aquilo. E as comunidades acreditaram no que ele falou. Estou acabando. Deus é Pai, Criador de todas as coisas. Seu plano foi revelado por Deus a Jesus Cristo. Então, Deus é Criador de todas as coisas. Seu plano foi revelado por Deus a Jesus.